Nós terminamos o Sermão do Monte, no domingo retrasado. Domingo passado, o pastor Fulvio pregou pela manhã. E hoje, conforme eu havia dito aos irmãos, nós vamos dedicar alguns domingos ao estudo do livro de Esther. O livro de Esther é um livro extraordinário porque fala de uma mulher extraordinária, que foi a rainha Esther, que era pouco mais que uma menina, quando foi alçada à condição de rainha do maior império da terra, na época, que era o Império Persa, o chamado antes Império Medo-Persa. Os medos eram um povo menor, eles acabaram sendo absorvidos, eles se uniram aos persas, depois eles foram absorvidos, formaram o Império Medo-Persa, e que depois passou a ser chamado apenas pelo nome do povo maior, que eram os persas, que hoje são os iranianos. Os persas são os iranianos, os tapetes persas são feitos no Irã. Inclusive, se você algum dia for ao Irã, alguém aqui já foi ao Irã? Nunca foram? Nem eu. Mas se algum dia você for ao Irã, nunca chame um iraniano de árabe, porque eles são persas, é uma outra linha, e eles ficam profundamente ofendidos. Os iraquianos, sim, são árabes, são de descendência da linhagem árabe, mas os persas não. Os iranianos, eles são persas e eles não aceitam esse tipo. É como chamar um brasileiro de argentino. Você vai arrumar um problema muito sério lá, ok? Mas é um livro que ele é interessante também porque é um livro que não fala o nome de Deus em nenhum momento. Você não vai ver o nome de Deus sendo citado ali em nenhum momento no livro de Esther. E pode parecer estranho isso, mas isso torna o livro ainda mais interessante, porque antes de analisar o livro e antes de ver as diversas lições que a gente vai aprender aqui por alguns domingos, eu quero destacar para os irmãos a lição mais importante do livro de Esther, é que, embora muitas vezes Deus possa parecer distante e não seja visível a nós, Ele sempre é invencível. Ainda que nós não possamos perceber a presença de Deus de maneira muito clara, porque algumas vezes a gente vê realmente, Deus ali perto, a gente está lendo algum livro, alguma história da Bíblia, fala, aqui Deus, aqui, o nome de Deus é citado, no livro de Esther não, mas embora não seja citado, Deus sempre é invencível. Se há um versículo que a gente pode usar para resumir o livro de Esther, é Provérbios capítulo 21, versículo 1, que diz que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, este para onde quer o inclina. Assuero é o rei do maior império da época. Assuero também é chamado de Xerxes, mas ele é um homem que vai ser dirigido segundo os propósitos de Deus, embora ele não conheça Deus, embora ele não queira andar com Deus, embora ele seja um homem totalmente pagão, mas Deus controla todas as coisas, e a gente vai percebendo isso a cada passo, porque às vezes na nossa vida parece que Deus está ausente, às vezes a gente passa por algumas situações e fica se perguntando onde está Deus nisto tudo. Onde Deus está que eu não consigo ver, eu não consigo perceber, não consigo ouvir a voz de Deus. E o livro de Esther é um livro interessante porque vai falar exatamente a respeito destas coisas. Vai mostrar uma história curta, um livro de 10 capítulos apenas. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e uma parte do capítulo 2, e a gente vai aprender algumas coisas introdutórias a respeito do livro de Esther, mas às vezes parece que Deus não está ali. As coisas estão ruins e vão ficando piores e parece que ficam péssimas. E há uma expressão que, no capítulo 3, versículo 15, diz que a cidadela, o povo estava perplexo. Na versão revista atualizada usa essa expressão perplexo e às vezes nós nos sentimos assim. O rei e Amã se sentam para beber, para comemorar um decreto que foi emitido para destruir o povo judeu e a cidade está perplexa. E eles estão lá como se nada tivesse acontecido. E às vezes é assim que nos sentimos, perplexos, porque as coisas ruins estão acontecendo, os poderosos não estão nem um pouco preocupados, ou aqueles que nos oprimem parecem que não ligam, e efetivamente não ligam mesmo, e nós nos sentimos perplexos, mas é aí que a gente percebe o mover de Deus de forma invisível, porém muito presente na vida do seu povo. Vamos ler então Esther capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos até o capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, que assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino que estava na fortaleza de Suzã,
No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, algumas traduções dizem o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Bagta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram, capítulo 2, passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei,
e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester estava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob os cuidados de Sais-Gás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. Chegamos a um livro interessantíssimo e riquíssimo em lições e ensinamentos para as nossas vidas. Vamos entender o contexto. Em 597 a.C., Joaquim, e aqui é chamado de Jeconias, é outra forma pela qual ele é chamado, foi eleito rei de Judá. Ele reinou por apenas 3 meses, e na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, ele levou uma leva para lá, para a Babilônia, que Babilônia na época era a grande potência mundial, e Jeconias, ou Joaquim, ele é levado para lá, e ele fica lá até o final da sua vida, até uma grande parte da sua vida, porque depois, quando a Pérsia assume o mundo, ele vai ser libertado por Dario. Muito bem, o fato é que em 587 ele é levado. Em 586 a.C., Judá caiu. O reino de Judá, então, foi levado agora de forma definitiva para a Babilônia. Apenas alguns poucos ficaram por ali, apenas os mais pobres, os mais simples, os que não tinham recursos nenhum, ficaram ali para cultivar a terra. Acabou, em 586 a.C., acaba o reino de Judá, aquele reino que começou lá com Saul, Davi, Salomão, depois se dividiu, e o reino do norte foi chamado de reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. Então, esse reino acaba, ele deixa de existir em 586 a.C. Em 539 a.C., aí sim a Babilônia cai, porque lá no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, a gente vê a queda de Babilônia, quando Dario, o Medo, veja que o primeiro rei do reino Medo-Persa não era um persa, era um Medo. Dario, o Medo, com 62 anos de idade, assume a Babilônia, e agora a Pérsia começa, o Império Medo-Persa começa a dominar todo o mundo. Isso acontece em 539 a.C. Em 485 a.C., Assuero torna-se rei. E a partir daí que ele vai reinar sobre um reino muito grande, 127 províncias, 127 nações, da Índia até a Etiópia, uma extensão muito grande de terra. E diz o texto que ele começa a marcar, a fazer uma festa para mostrar toda a sua glória. Vamos entender algumas questões importantes aqui. Os reis persas, eles estão entre os reis mais vaidosos de toda a antiguidade. Um rei persa era algo, assim, impressionante de se ver, porque eles andavam, não significa que fossem bonitos, tá? Mas eles andavam
todos enfeitados, era uma coisa assim, grandiosa. Por exemplo, Neemias, no livro de Neemias, ele é copeiro do rei, é isso? E quando ele recebe a notícia de que Jerusalém está destruída, os muros derrubados, as portas queimadas, o povo está sofrendo a miséria, ele chora, ele se entristece. E ele é copeiro do rei, e o copeiro do rei era uma função de extrema importância, era aquele que estava sempre junto do rei, era aquele que provava a comida e a bebida do rei antes dele. Porque se tivesse envenenado, o copeiro morreu, viva o rei, bota outro copeiro no lugar. Era uma função perigosa, uma função de confiança e uma função que trazia consigo uma série de privilégios. O copeiro do rei andava muito junto ao rei, e isso muitas vezes ele se tornava um confidente do rei, ele se tornava amigo pessoal do rei, pelo menos enquanto durasse, né? Até que alguém botasse um veneno na comida. Mas o fato é que Neemias era copeiro do rei, e quando ele chega para servir o rei, ele está triste. O rei olha para ele e fala assim: que tristeza é essa? Não pode ser outra coisa senão tristeza. Que cara é essa? Não pode ser outra coisa senão tristeza de coração. Isso é uma repreensão que Neemias recebe, porque os reis persas, eles eram tão vaidosos que eles diziam o seguinte: olha, eu sou o rei, você tem o privilégio de ficar perto de mim, de ver a minha face todos os dias, e você está triste? Isso é inadmissível. Um rei não admitia, um rei persa não admitia que alguém mostrasse tristeza perto dele, porque o simples fato de estar ali deveria encher o seu coração de alegria. Estes eram os reis persas. E a história começa dizendo assim, ó: e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, que assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, esta é a capital do Império Medo-Persa, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete. Veja, e o texto vai dizer que ele vai mostrar as riquezas da glória do seu reino, no versículo 4, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Pare para pensar nisso um pouco. 6 meses de festa. Ontem estava tendo lá no mercado em frente, lá onde eu moro, mercado Rei de Santa Rita, fantástico. E eles fazem sempre festa. E ontem teve o Arraiá da Santa Rita. Jesus da glória, eu já estava, Senhor, não aguento mais, porque eles ficaram tocando aquela música alta, e o negócio começou, era 5 horas da tarde, sei lá, e 11 horas da noite eles estavam lá numa gritaria. Eu falei, nunca mais vai acabar. Mas eu lembrei de Assuero. Assuero faz uma festa que dura 180 dias. Comparado com isso, o mercado Rei de Santa Rita não sabe fazer festa. As festas que as grandes celebridades de Hollywood fazem, que duram uma semana, 15 dias, são improvisações, irmãos. 6 meses de festa. 6 meses de exibição de glória e poder. Nessas festas acontecia de tudo que você puder imaginar. As piores coisas aconteciam nessas festas que eram promovidas pelos reis persas. Veja, o texto diz, olha, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, era muito enfeite, era muito ouro, eram copos de ouro, um diferente do outro, eram todos feitos individualmente, a bebida corria solta, as pessoas viviam embriagadas, eram orgias, as prostitutas estavam ali 24 horas à disposição daquelas pessoas que se embriagavam, havia cenas de sadomasoquismo, havia cenas de estupro, havia cenas de tortura de animais, as festas eram terríveis. Os livros de história nos dão conta de que essas festas eram algo assim, impressionante. O mundo parava quando um rei persa dava uma festa, mas a festa de Assuero foi a maior de todas. Aliás, ele não tinha muito o que fazer, né? Porque 6 meses comemorando, veja qual era a confiança de Assuero no seu reino. Ele sabia que nesses 180 dias de festa, ninguém ia produzir nada, ninguém ia vigiar nada, as fronteiras estariam desguarnecidas, as muralhas estariam desocupadas, mas ainda assim ninguém ousaria atacar o reino, porque eles eram os maiorais. E o texto começa dizendo, isso sucedeu nos dias de Assuero, parece até aquelas histórias, era uma vez. Porque veja, era um dia como outro qualquer. Todos os grandes dias, todos os dias que causaram impacto na história da humanidade de alguma forma, começaram como um dia comum. Não é assim? Por exemplo, pense no chamado de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque. Veja, Abraão não era um iraniano, ele era um iraquiano, né? Ele vivia em Ur dos Caldeus, e ele está lá e acorda mais um dia comum na sua vida, e Deus se revela a ele. E tudo mudou.
Moisés acorda mais um dia para cuidar das ovelhas do seu sogro lá no deserto de Midian, depois que ele fugira do Egito, e era um terreno inóspito, um terreno difícil, poucas pastagens, e Moisés levava aquelas ovelhas magrelas para lá e para cá para tentar alimentá-las de alguma forma, para achar alguma fonte de água, e era um dia comum, um dia monótono. Moisés já tinha 80 anos, e pensando, como eu já disse para os irmãos, essa semana eu tenho que dar entrada no INSS, está na hora de me aposentar, eu vou parar, já estou com 80 anos, já estou cansado, e Deus vem e fala: Moisés, vamos fazer história, e o resto você já conhece. Ou aquele menino acorda todos os dias, um jovem de cerca de 17, 16 anos, para cuidar das ovelhas do seu pai, né, de Jetro, e ele está lá, e de repente o profeta Samuel vai à sua casa, manda chamar os seus irmãos, e ele era tão pequeno, tão jovem, que nem o seu pai lembrou dele, mandou apresentar todo mundo, e não sobrou ninguém. Tem um lá, um pequenininho, manda trazer, e ele vai diante de Samuel e é ungido como rei de Israel. Ou pense naquele dia, no deserto da Judéia, naquela noite em que os pastores estavam lá, cuidando dos seus rebanhos, e de repente os céus explodiram em adoração, dizendo que Jesus havia nascido. Os dias começam, perdão, irmãos, os dias começam como dias comuns. Você acordou hoje de manhã, tomou o seu café, comeu o seu pão, o seu biscoito, o seu chá, não sei, mas um dia comum. E você daqui a pouco vai para casa pensando em almoçar, e depois lanchar, enfim, à noite voltar para a igreja. Dias comuns. Mas em um dia comum, Deus pode manifestar o seu poder, as coisas podem mudar. Veja que mesmo quando você não acha que Deus está fazendo nada, Ele está. Existe um livro do Erli Lenz, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Na verdade, não é nenhum livro, não é nem nada demais, ele fala coisas simples, mas eu gosto muito do título. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você está refazendo as suas forças, Deus não está dormindo. Deus está trabalhando, Deus está providenciando as coisas que Ele vai fazer, e Ele tem todo o poder. O nascimento de Jesus foi assim, a ressurreição de Jesus foi assim, e falta o grande último dia da história da humanidade, no dia da volta de Jesus Cristo. Você vai acordar, as bolsas de valores estarão trabalhando freneticamente, as pessoas estarão casando, marcando o casamento, indo ao mercado, pagando suas contas, entrando em filas, passeando, indo para a escola, as crianças estarão indo para o colégio entregar os seus trabalhos, alguns alunos estarão se preparando para as provas, alguns estarão se preparando talvez para o vestibular, para a universidade, alguns terão uma conversa séria com o patrão naquele dia, mas tudo vai mudar, porque quando chega o momento de Deus agir, um dia que era comum se torna especial. E foi assim na história desse povo da Pérsia. Porque, veja, diz o versículo 5, que acabados aqueles dias, depois de 6 meses de festa, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Depois de 6 meses de festa, de orgia para a elite, ele agora quer dar uma alegria para o povo. Agora a festa é para todo mundo. Ele abre as portas do palácio. Durante uma semana, todo mundo pode entrar, comer e beber o que quiser. Você imagina uma coisa dessa? Principalmente naquela época em que as cidades elas eram muradas e os mais pobres moravam do lado de fora dos muros. Eles não entravam na parte principal da cidade. Então, depois de 6 meses em que todo dia e toda noite as músicas eram ouvidas, as gritarias, a violência, os pedidos de socorro, obrigado, os pedidos de socorro, tudo as gargalhadas, tudo aquilo que acontecia, e o povo do lado de fora apenas ouvindo, e de noite as cidades ficavam muito escuras, mas do lado de dentro dos muros, muita luz, muita iluminação, muito som, muito barulho. Depois de 6 meses, os portões são abertos, e é dito para a população que estava ali do lado de fora: agora vocês podem entrar. Imagina quão pior a situação se tornou. E durante uma semana, isso era liberado. E é interessante que no versículo 10 diz assim: ao 7º dia, no último dia, depois de 6 meses e mais uma semana, estando já o coração do rei alegre do vinho, olha que coisa, alegre do vinho é um eufemismo, totalmente embriagado, totalmente fora de prumo,
mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que eram os camareiros do rei, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Vamos parar para pensar em Vasti. Quem é Vasti? Vasti é a rainha do Império Medo-Persa. Entenda que a Bíblia não desperdiça a palavra, já falei isso algumas vezes para os irmãos. Quando diz que ela era formosa à vista, na verdade, é a mesma expressão que vai usar para dizer que Esther era bonita. Diz que era de formas graciosas e agradável aos olhos. Ela era muito bonita. Talvez se você visse um retrato de Vasti hoje, e não tem, né, porque a Vasti não fez nenhuma selfie, não compartilhou, não botou no Insta, né, para o pessoal poder ver, eu e Assuero, tá, não tinha nada disso, mas talvez se você visse Vasti, você diria, mas ela não é tão bonita assim. Era assim, para os padrões da época, era a mais bela, e o padrão de beleza varia. Fato é que ela era uma mulher que impressionava na sua época pela sua beleza. Da outra vez, em outra igreja, quando eu fiz esses estudos a respeito de Esther, eu fui procurar a respeito de Vasti, mas essa mulher meio que sumiu na história. A gente não sabe quase nada a respeito dela. Há algumas suposições que não valem nem a pena ser citadas, mas o fato é que ela desaparece na história. Ela era uma rainha, ela era muito bonita, ela é mandada a ser trazida à presença do rei com a coroa e ela se recusa. Mas entenda uma coisa. Durante muito tempo, os especialistas aqui no hebraico, no aramaico, discutiram a respeito desse trazendo a coroa. Versículo 11, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. Alguns vão dizer que provavelmente Vasti se recusou, porque ela deveria aparecer na frente daqueles homens sem o véu, o que naquela cultura era algo terrível. Mas alguns especialistas mais aprofundados dizem, não era só isso. Quando o texto diz que ela foi chamada para apresentar-se usando a coroa real, o que está escrito aqui é que ela viria usando a coroa real e mais nada. O que Assuero manda a sua mulher fazer, a sua mulher bonita, a sua mulher que impressionava pela sua aparência, é que ela apareça nua, diante de um monte de homens embriagados, um monte de homens cheios de álcool, um monte de homens cheios de lascívia, e que estavam já há 6 meses em festividades, onde todos os limites foram deixados para trás. Que tipo de rei é este? Entenda quem era Assuero. Assuero era um rei persa, Assuero era um homem poderosíssimo, Assuero era um homem que tinha o maior império e as maiores riquezas da sua época, mas Assuero, a história vai nos dar conta de que era um homem extremamente lascivo, era um homem que gostava de participar de todos os tipos de orgias, com mulheres, com homens, com meninos e meninas e até com animais. Quando falei da outra vez sobre esse estudo, eu usei um termo teológico para descrever Assuero, e quero usar com os irmãos. Teologicamente falando, Assuero era um nojento. É isso que ele era. Nojento. Um homem asqueroso no seu comportamento. E ele manda trazer a sua rainha, a sua esposa, usando apenas a coroa para desfilar na frente daqueles homens. Fato é que, porém, a rainha Vasti se recusou a vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e se acendeu nele a sua ira. Ele ainda fica com raiva, se acha no direito, porque, afinal de contas, ninguém jamais poderia ousar não cumprir uma determinação sua. O homem está completamente enlouquecido, cego pela lascívia, pela luxúria, pela orgia, pelo álcool, por tudo, pela influência das pessoas, e ele se enfurece porque a sua mulher não quer se sujeitar a esse tipo de coisa. Entra em cena, então, os sábios, né, que andavam junto ao rei. Carcena, Setara, Dimassa, Tarsis, Meres, Memucã, Marcena e Memucã. Memucã, provavelmente mais velho, é o principal, é o que usa da palavra. E aí o rei pergunta, o que a gente vai fazer com Vasti? E é este Memucã, que provavelmente tinha problemas em casa. Eu fico pensando que esse Memucã tinha problemas em casa com a sua esposa. Ele fala, olha, isso aí é muito perigoso, porque, afinal de contas, o que a rainha fez, todo mundo viu. Na frente de todo mundo, ela se recusou a obedecer. As mulheres da Pérsia vão ouvir falar isso, e elas vão se rebelar contra os seus maridos. Veja que Memucã é um homem inseguro. Memucã está com medo da sua esposa.
Eu não sei se ela era braba, eu não sei se ela mandava nele, mas o fato é que Memucã está desconfortável com a situação. E ele aproveita e ele fala assim, faz o seguinte, baixa um decreto, e decreto dos medos e persas eram decretos que quando eram baixados não podiam ser modificados. Ok? Lei de medos e persas não poderiam jamais ser revogadas. Existem algumas igrejas aí que têm leis de medos e persas. Uma vez eu cheguei numa igreja e a gente queria mudar o piano de lugar, trocar daqui para lá. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, pastor, não é bom porque ali a acústica é ruim, porque ali a inclinação do piano, porque eu não sei o que, eu não questiono. Não entendo de acústica, não entendo de inclinação, não entendo nada disso. Mas a pessoa dizia para mim, não, pastor, não pode mudar porque o piano sempre foi aqui. E aí eu perguntei, sempre para mim é desde Adão. Adão tocou nesse piano? Ele estava aqui? Então não é sempre, um dia colocaram ele aqui. Leis de medos e persas, que não podem ser mudados. Era assim que funcionava. E aí Memucã instiga o rei a fazer isso. E ele diz, olha, baixa essa lei aí, porque não vai poder mudar. E aí todo mundo vai ouvir agora que quem manda somos nós. São os homens que mandam. É isso que Memucã faz. Veja o versículo 20. Ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Pareceram bem estas palavras aos olhos do rei dos príncipes, fez o rei conforme a palavra de Memucã. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, porque o rei antes orgulhoso, que quer exibir a sua riqueza, a sua glória, a sua fortuna, o seu poder, ele agora é um homem inseguro. Ele está desconcertado porque a sua rainha, ela se recusou a obedecer a sua ordem na frente de todo mundo. E ele agora pede a opinião dos outros. Esse rei tão importante, ele agora está com medo de saber, sem saber o que fazer com uma mulher. E o texto é interessante porque ele diz assim, ó, e que o reino, vê lá no versículo 19, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Como o coração, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor, este para onde quer o inclina. É neste momento que a gente poderia resumir nas palavras de Charles Swindoll todo este capítulo em 4 palavras. Sai, Vasti, entra, Esther. E que o reino seja dado a outra. Vasti sumiu na história. Não sei se ela foi condenada à morte, se ela foi condenada ao exílio, se ela ficou trancada em um quarto do palácio pro resto da vida, não sei. Fato é que ela perde a sua coroa. E o rei, então, aceita isso, ele manda as suas cartas, e olha o que diz a carta, versículo 22, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Olha o que dizia a carta, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Homem que precisa de uma lei do rei para ser respeitado dentro de casa, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada com ele. Se eles queriam despertar, né, a obediência das mulheres, esse método não foi o mais eficaz. Fato é que a lei foi essa. E aí chegamos ao capítulo 2, que é o que mais nos interessa nesta manhã, para nós pensarmos em algumas coisas importantes. Versículo 1 diz, passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Passadas estas coisas, veja, a história nos mostra que Assuero começou a reinar em 483 a.C. No capítulo 1, nós vemos que ele dá a sua festa no 3º ano do seu reinado, ou seja, em 481 a.C., 483 foi o 1º ano do seu reinado, 482 foi o 2º, 481 a.C. foi o 3º ano do seu reinado. Aqui, se nós formos até o versículo 16 deste capítulo, diz que Esther foi levada a Assuero no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477. Em 477 a.C., Esther é apresentada ao rei. Mas nós lemos que essa preparação durava 1 ano. Se você acha que a sua mulher demora para ficar pronta, veja quanto tempo Esther levou. Elas eram preparadas durante 1 ano, com cremes e com cosméticos e com perfumes, para que a pele ficasse boa, e cabelo, e shampoo Pantene, né, e maquiagens da... Como é que é?
aquela famosa aí, Séfora, sei lá, e não sei mais o quê, 6 meses de preparação, para que elas fossem apresentadas ao rei. O que aconteceu aqui é o que diz o texto. Veja, disseram os servos do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens e formosas. O que aconteceu neste intervalo entre 485 até 376, quando Esther foi apresentada? Houve a guerra contra a Grécia. Assuero saiu para fazer o filme 300. Não teve aquele filme 300? Que o Rodrigo Santoro aparece lá de rei Assuero? Pois é, exatamente aquilo. Houve uma tentativa de conquista da Grécia. Ele reinava desde a Índia até a Etiópia, mas ele não tinha um controle sobre a Grécia. E ele sai, depois desse banquete, ele junta o seu exército e sai numa campanha contra a Grécia. E lá ele sofre uma vergonhosa derrota. Ele perde essa tentativa de conquista da Grécia. E aí ele volta para o seu palácio. Há um intervalo aqui de 4 anos. Nesse intervalo de 4 anos, Assuero começa a sentir saudade de Vasti. Talvez ele pense que exagerou. Talvez ele pense que não devia ter sido tão duro. Talvez ele pense, eu bebi demais, mas agora o que está feito, está feito. Lembre-se de que as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas. E ele não tem mais uma esposa. Ele não está sentindo falta de mulheres, porque ele continuava praticando tudo aquilo que ele fazia, tudo que praticava. Ele podia ter qualquer mulher a qualquer tempo, mas talvez Vasti, eu não sei, talvez ela fosse uma rainha calorosa, uma rainha amorosa, uma rainha compreensiva. Ele sente falta de chegar em casa e conversar com alguém, e conversar com a esposa. E ele está agora entristecido. Ele volta para o seu palácio, ele está derrotado, ele está frustrado, o índice do seu tesouro está lá embaixo, ele gastou uma fortuna naquela festa de 6 meses e depois gastou outra fortuna na campanha contra a Grécia. Milhares de soldados do seu exército morreram, perderam a vida nessa campanha desastrada. Veja, Deus prepara todas as coisas. Ele deixou o homem entregue a si mesmo. O homem fez a festa. O homem perdeu a sua rainha. Se deixou levar pelos outros. Num arroubo de vanglória e de orgulho, ele tenta conquistar uma terra que ele não podia conquistar. Ele perde a sua batalha. Ele volta para casa derrotado. Ele está triste. Ele está frustrado. Ele está empobrecido. Movimentos de motim e de revolta começam a surgir aqui e ali no seu reino. E é aí que os seus conselheiros dizem, no versículo 7, versículo 2, disseram os servos do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens e formosas, põe o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Agai, camareira do rei, guarda das mulheres, deem-se-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Este homem criou a sua sobrinha, a filha do seu tio, Hadassa, Esther. Esther é um nome persa, que significa estrela. O seu nome judeu, nome de judia dela era Hadassa. Hadassa é uma murta, é um arbusto, né? E essa palavra significa fragrância. Esther é aquela mulher que por onde vai, ela tem, embora no Velho Testamento, aquilo que Paulo vai chamar lá na carta aos Coríntios, o bom perfume de Cristo. Esther é uma menina, pouco mais do que isso. Quando ela é apresentada ao rei, ela tem menos de 20 anos, talvez 18, 17 anos. E o texto diz que foi lançado ali o concurso de Miss Pérsia. Não é isso? Qual é a ideia? Todas as meninas mais bonitas do país, da região, dos domínios do rei Assuero, seriam selecionados pelos seus funcionários, selecionadas e seriam levadas para concorrer a isso. E elas iriam se preparar durante 1 ano, elas iriam aprender as etiquetas do palácio, a forma de se comportar, a forma de comer, a forma de segurar nos talheres, a forma de chegar diante do rei. Elas tinham que aprender toda aquela política, aquela etiqueta palaciana, para então depois se apresentar ao rei. O rei iria olhar para elas, e aquela que ele gostasse mais seria a rainha da Pérsia. Veja, esse concurso movimenta todo o seu reino. Muitas meninas, muitas jovens deviam estar ávidas por isso, mas o texto diz que Esther foi levada. É isso? Ela foi levada. Está aqui no versículo 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei a sua lei, juntando-se muitas moças à fortaleza de Suzã aos cuidados de Agai, também levaram Esther.
Essa expressão aí está no passivo. Não é que foi levada à força, mas Esther não queria ir. Ela foi levada. Guarde essa informação, porque em outros domingos a gente vai voltar a ela. Esther foi levada para o palácio do rei. Não é o que ela quisesse, ela não ficou eufórica, ela não queria se candidatar a nada, ela não queria ser rainha de coisa nenhuma, ela vivia a sua vida comum. Mas ela foi levada para o palácio do rei. E ela fica lá, e no dia da apresentação, já antes disso, naquele período de 1 ano, ela cai nas graças do camareiro do rei, de Hegai, porque ela tinha postura, além de ser bonita, ela sabia se comportar, achava graça aos olhos de todos que a viam, todos gostavam dela, todos tinham simpatia por ela, além dela ser extremamente bonita. Quando chega no dia, o rei olha para ela e a escolhe, e de uma hora para outra, sem talvez nem entender direito o que estava acontecendo, ela se torna rainha do maior império da Pérsia. É isso que diz o texto. Apenas dá um adendo, que o versículo 17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Esse amor aqui não é o amor verdadeiro, é o que ele desejou mais, é o que ele mais quis. E ele acha perante ela graça e benevolência. O rei dá um banquete, e Esther não declarava a sua parentela, não dizia que era judia, porque este Mardoqueu, ele é um judeu, descendente daqueles que não voltaram para Jerusalém, quando Ciro baixa o seu decreto, dizendo que os que quisessem voltar para Jerusalém, poderiam voltar. Alguns não voltaram, permaneceram na Pérsia, Mardoqueu é um deles, e ele cria sua sobrinha ali, a sua prima, né, filha do seu tio, ele cria esta menina ali. E ela segue as orientações dele, porque ele é um homem sábio. Essa é só a introdução do livro de Esther. Mas a guisa de introdução, a gente pode pensar em 3 coisas importantes aqui, para você meditar durante a semana, e quando você chegar na sua casa, leia o livro de Esther, porque a coisa começa a ficar boa a partir daí. Depois de todo esse movimento, depois dessa festa, depois de Vasti ser deposta, depois de Esther ser levada, ser preparada e virar rainha da noite para o dia e passar a morar no palácio, depois disso é que as coisas vão ficar agitadas. Mas há 3 lições importantes e introdutórias para você pensar aqui do longo da semana. Em primeiro lugar, não existem fronteiras que possam limitar o agir de Deus. Repete comigo. Não existem fronteiras que possam limitar o agir de Deus. Assuero é rei, Assuero é poderoso, Assuero é rico, Assuero tem exército, Assuero tem tudo que o dinheiro pode comprar e que o poderio militar pode proporcionar. Mas há um Deus que controla todas as coisas, e ele vai agir fora do palácio. Ele vai buscar uma menina, uma judia, uma órfã, uma menina que sofreu com certeza com a morte de seus pais, que foi criada por um primo e que agora vive a sua vida comum. De certa forma, uma vida não é cativa, porque eles poderiam ir embora, mas é uma vida simples, uma vida pobre. E ela não tem nenhum contato com a riqueza, ela não tem nenhum contato com o estilo de vida do palácio. Assuero está cercado por muralhas, mas Deus vai onde quer, faz o que quer, na hora que quer. Lição número 2. Os propósitos de Deus não são frustrados pelo fracasso moral de homens ímpios. Os propósitos de Deus não são frustrados pelo fracasso moral de homens ímpios. Repita comigo. Os propósitos de Deus não são frustrados pelo fracasso moral de homens ímpios. A vida no palácio era terrível, moralmente e espiritualmente. Mas Deus não vai ser impedido pelo fracasso moral de um rei como Assuero, porque ele tem um propósito de preservar o seu povo. Mais à frente vai entrar em cena um homem chamado Amã, o Agagita, que é um dos homens que mais se mexe em toda essa história. E Deus sabia disso, e ele está preparando uma forma de preservar o seu povo, apesar do fracasso moral de Assuero. Em último lugar, as dificuldades não impedem o povo de Deus de chegar ao lugar que ele está preparado. Repete. As dificuldades não impedem o povo de Deus de chegar ao lugar que ele está preparado. Esther não tinha nenhuma probabilidade de ser rainha. Ela nem sonhava com isso. Ela nem imaginava isso. Mas veja, em Êxodo 23, versículo 20, Deus diz: eis que eu envio um anjo diante de ti,
para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te tenho preparado. Deus está preparando tudo nas nossas vidas. E o plano que Deus tem para você há de se cumprir. Mas, pastor, são muitas dificuldades, eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade. Não importa, coloque-se nas mãos de Deus e Ele vai levar você até onde Ele quiser que você vá. Eu não estou falando aqui que você vai ter tudo, por favor, não me entenda mal. Faço sempre questão de frisar isso. Não, eu vou ter tudo, você vai vencer e tal. Tem um camarada que todo dia manda uma mensagenzinha para mim que você vai vencer, que você vai sair, conquistar, porque vencedor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é você se colocar à disposição de Deus, para que Ele leve você até onde Ele quer que você vá. Quem sabe um trabalho missionário, quem sabe um outro tipo de trabalho, quem sabe um outro tipo de situação, Deus vai levar você aonde Ele tem planejado para a sua vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, seja na vida emocional, na sua vida familiar, em qualquer lugar, nos seus estudos, coloque-se nas mãos de Deus e Ele vai levar você aonde Ele quiser levar, apesar das dificuldades. Esther, agora mora no palácio. Ela agora tem um monte de servos e servas. Ela agora anda em lugares de mármore, lugares brilhosos, lugares limpos, lugares perfumados, porque depois daquela festa tudo era limpo novamente, as coisas voltavam à aparente normalidade. Mas enquanto isso estava acontecendo, existe um movimento de revolta, como eu falei, dentro do palácio. E 2 homens tramam a morte do rei. Mas isso, só semana que vem. Por enquanto, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que Deus nos abençoe. Leia o livro de Esther, medite e perceba que mesmo nos momentos em que parece que Deus não está lá, Ele está e Ele continua controlando todas as coisas. Amém?